Imagine um jovem de 14 anos alegando ter visto Deus em uma pequena cidade dos Estados Unidos. Os Mormons, também conhecidos como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, têm uma história que começa no início do século XIX nos Estados Unidos. Este movimento religioso é relativamente recente, mas a sua trajetória é marcada por eventos significativos e sua expansão global. Vamos mergulhar nessa história fascinante que abrange os momentos de perseguição, êxodo e crescimento. O movimento Mormon tem suas raízes em 1820, quando Joseph Smith, um jovem de 14 anos de Palmyra, Nova York, afirmou ter tido uma visão de Deus e de Jesus Cristo. De acordo com os relatos de Joseph Smith, eles o informaram de que nenhuma das igrejas existentes era a verdadeira e que ele deveria fundar uma nova religião. E essa revelação, chamada de a primeira visão, é considerada um marco inicial do mormonismo. Posteriormente, Smith afirmou ter sido guiado por um anjo chamado Moroni, que o conduziu a um conjunto de placas de ouros enterradas em uma colina próxima. Nessas placas, Smith encontrou um relato de civilizações antigas que vieram nas Américas e suas intenções com Jesus Cristo. Ele traduziu essas placas para o que viria a ser conhecido como o Livro de Mormon, publicado em 1830. Esse texto, juntamente com a Bíblia, tornou-se uma escritura sagrada para os mormons. O Livro de Mormon é visto como uma continuação do Evangelho de Jesus Cristo e relata a história de povos antigos que teriam habitado as Américas, sendo um dos pilares da doutrina do movimento. Com a publicação do Livro de Mormon, Joseph Smith fundou oficialmente a Igreja de Jesus Cristo, mais tarde renomeada como Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Inicialmente, Smith e seus seguidores enfrentaram hostilidade de outras denominações religiosas e autoridades locais. O crescimento do movimento atraiu muitos conversos, mas também gerou conflitos. A comunidade Mormon enfrentou perseguições violentas em várias regiões dos Estados Unidos. A igreja se mudou várias vezes, passando por várias cidades como Kirtland, Independente e Nauvoo, onde os Mormons tentaram estabelecer comunidades estáveis. Em Nauvoo, Joseph Smith construiu um grande templo e a cidade tornou-se um importante centro religioso. No entanto, a tensão com os vizinhos e as autoridades locais culminou na prisão de Joseph Smith e seu irmão Hiro em 1844. Ambos foram assassinados por uma multidão enfurecida enquanto estavam na prisão de Cortage. A morte de Smith foi um golpe profundo para os Mormons, mas o movimento não se dissipou. A busca para uma terra prometida após a morte de Joseph Smith, a liderança da igreja foi assumida por Jung, um dos apóstolos mais influentes. Jung liderou o êxodo dos Mormons para o oeste dos Estados Unidos, em busca de um local onde pudesse viver sem perseguições. Em 1847, o grupo chegou ao Vale do Lago Salgado, na região que hoje está o estado de Utah. Lá os Mormons começaram a construir uma nova comunidade, estabelecendo Salt Lake City como o centro religioso e administrativo do movimento. Essa jornada para o oeste foi difícil e perigosa, mas os Mormons conseguiram transformar uma religião árida e desolada em uma próspera comunidade agrícola. Através de um sistema de irrigação, trabalho comunitário e uma forte coesão social, a região floresceu. Durante este período, a prática do casamento plural ou poligâmico começou a gerar novas controvérsias. Jung e seus líderes justificavam a prática como uma revelação de Deus, mas isso aumentou as tensões com o governo dos Estados Unidos. O conflito culminou na Guerra de Utah, de 1857 a 1858, quando o governo federal enviou tropas para enfrentar os Mormons. O conflito foi resolvido sem grandes derramamentos de sangue, mas a poligamia continuou a ser um ponto de discórdia por muitos anos. Ao longo do século XIX, os Mormons continuaram a crescer, tanto em número de seguidores quanto em sua influência na região oeste. A poligamia, entretanto, permaneceu um problema. Sob pressão do governo, a igreja oficialmente abandonou a prática em 1890, com uma declaração conhecida como o Manifesto. Esse movimento foi essencial para que Utah fosse admitido como um estado dos Estados Unidos em 1896. Com o fim da poligamia, a igreja passou por um processo de modernização e expansão missionária. No século XX, a igreja começou a enviar missionários para todo o mundo, provendo uma forte expansão internacional.
Hoje, os Mormons têm uma presença global, com milhões de membros e dezenas de países. A igreja também se envolveu em esforços humanitários, educação e serviço social, ganhando reconhecimento por suas contribuições para a sociedade. Seus membros continuam a manter um estilo de vida focado em valores familiares, moralidade e espiritualidade. Atualmente, a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias é uma das religiões que mais crescem no mundo, com mais de 16 milhões de membros, templos em diversos países e uma organização social e caritativa ativa. O movimento fundado por Joseph Smith em 1830 é agora uma força global. Sua história é marcada por perseguição, êxodo e fé resiliente. Continua a inspirar os seus seguidores. Os Mormons continuam a manter uma identidade distinta dentro do cristianismo, com suas crenças únicas e práticas religiosas. Enquanto se adaptam ao mundo moderno, seu impacto na história religiosa e social dos Estados Unidos e do mundo permanece relevante e significativo, como um legado que sem dúvida continuará a evoluir.